Olá, bem-vindo a todos a mais um encontro na Casa do Caminho. Estou eu aqui tentando compartilhar o link da nossa live de hoje. Gratidão a todos vocês, gratidão Ana Paula, gratidão Ângelo. Nosso desejo de uma feliz jornada, mas sempre mesmo com a paz e a luz do Mestre Jesus. Trazer o Ângelo aqui para a sua saudação e o teu convite, Ângelo, meu irmão, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos os internautas que nos permitiram entrar em vossos lares na noite de hoje. Aqui em São Paulo, né? Interior do estado está friozinho, o friozinho começou novamente aqui, né? Não sei como é que está em Minas e no restante do estado de São Paulo, mas aqui está friozinho. Mas o friozinho não nos impede de realizarmos o Evangelho no Lar, que é aquele que nós escolhemos um dia e horário mais conveniente na semana para não ser interrompido. Colocar uma jarra com água, um copo com água para que seja energizada e bebida ao final do Evangelho. Aqui nós colocamos xicrinhas. Colocamos para mim, para minha esposa, para meus netos. Né? Deixamos ali para energizar. Fazer uma leitura de um trecho de um livro edificante ou ouvir um audiobook edificante. Hoje nós temos a possibilidade de estarmos ouvindo o audiobook, né? Falando sobre o Espiritismo. Comentar com os demais participantes sobre o assunto, por aproximadamente 15 minutos, sempre evidenciando tirando dali o ensino moral contido. Em seguida, fazer uma rogativa a Deus, a Jesus e aos Espíritos do bem, em favor da harmonia do lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também à paz entre os povos. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais, lembrando sempre, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E através do Evangelho no Lar, nós podemos nos ajudar e ajudar muita gente. Lembrando, só o recadinho final, que não devemos transformar o Evangelho no Lar numa reunião mediúnica. Reunião mediúnica se faz nas casas espíritas. Evangelho, como o próprio nome nos diz, Evangelho no Lar. Paulo? Grato, Ângelo. O convite e o reforço sempre importante. E o convite também, pedir permissão para a Ana Paula, fazer o convite para a próxima semana. Estará conosco aqui o Dagoberto Costa, que deve estar acompanhando hoje, né? Normalmente ele está acompanhando os nossos estudos, nosso bate-papo. Tem de bom ânimo. Tema que o Dagoberto vai trazer na próxima semana. Ou seja, temos hoje uma conversa muito gostosa com a Ana Paula, lá de Minas, Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais, gosto demais. Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o tema que a Ana Paula está nos trazendo hoje. Então, nosso convite para que todos permaneçam e participem. Antes, pedir mais uma vez licença para a Ana Paula, colocar uma prece para nos ajudarmos mais ainda. Prece ante o perdão, de Emmanuel. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Que assim seja. Que assim seja. O perdão é um excelente remédio para todos nós, curando-nos de vários males. Nós temos que aprender a praticá-lo. Ana Paula, gratidão mais uma vez por estar conosco. Fique à vontade para esse tema maravilhoso. Ajuda-te e o céu te ajudará. Bem-vinda, minha irmã. Boa noite, meus amigos internautas. Boa noite, o
Paula, ao Ângelo, muito obrigada pelo convite. E vamos lá, né, fazer um estudo importante do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não é espírita, o Evangelho ele traz os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. E eu escolhi para começar esse nosso bate-papo de hoje o capítulo 25 do Evangelho, cujo título é Buscai e Achareis. E eu vou comentar os primeiros itens desse capítulo, que vale a pena você aí em casa estudar o capítulo inteiro. E esses primeiros itens estão sob o título da nossa fala: Ajuda-te e o céu te ajudará. Para começar o nosso raciocínio, nós precisamos primeiro lembrar que somos, de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, somos espíritos, que fomos criados em algum momento por Deus, que é a energia criadora de tudo, fomos criados simples e ignorantes, com uma determinação do progresso, de nos desenvolvermos e nos aproximarmos, nos tornarmos cada vez espíritos mais evoluídos, para nos aproximarmos de Deus. Jamais teremos Deus, mas nosso objetivo é a nossa evolução através da reforma íntima. Então, o primeiro passo é que somos espíritos. E a Terra é uma grande escola em que nós estamos aqui para a gente aprender ou desenvolver alguns potenciais nossos. Então, muito importante entender que somos espíritos, que temos uma única vida, que é a vida do espírito, e que ora nós estamos encarnados nesse corpo aqui, e ora estamos desencarnados. Um tempo de cá, outro tempo do outro lado. Um tempo de cá, outro tempo de lá. E aqui na Terra, nós reencarnamos com compromissos conosco, de nos melhorarmos. E também entendemos que essa melhora se dá no nosso processo coletivo. Então, para que nós possamos fazer a nossa caminhada, a nossa famosa reforma íntima, nós precisamos também nos relacionar uns com os outros, porque é através desse contato com o próximo que nós vamos aprendendo e nos desenvolvendo. Então, é importante lembrar, somos espíritos, estamos reencarnados na Terra, que é um grande laboratório, uma grande escola, e estamos aqui com o objetivo de sairmos dessa encarnação um bocadinho melhores do que chegamos aqui, desenvolvermos um pouco dos nossos potenciais. Bom, para isso, é muito necessário que nós entendamos a importância do trabalho. Quando no Evangelho, quando esta fala de Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará, diz o seguinte: nosso projeto aqui na Terra exige de nós esforço, trabalho. Por exemplo, se eu quero ter em casa uma árvore frutífera, eu vou precisar pegar a semente, preparar o solo, plantar, regar, cuidar, enfim, para que com o tempo eu possa colher os frutos que eu desejo comer. Nós sabemos que todo esse processo da criação depende de Deus, mas depende de nós o esforço de plantar aquela semente, de cuidar da terra, enfim. É assim com todos os projetos da nossa vida. Para que possamos ser auxiliados por Deus, nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar em nosso próprio benefício. Essa lição do Evangelho, ela vem falando da importância do trabalho, da importância do nosso esforço, da importância da nossa ação, de nos movermos rumo aos nossos projetos e aos nossos objetivos. Muitas vezes existe uma ideia equivocada de que diante das nossas questões da vida, dos nossos problemas, desafios, projetos,
fica equivocado acreditar que de braços cruzados, sentados, sem fazer esforço, que isso vai nos levar a algum lugar. Então, o movimento de ajuda-te que o Evangelho fala é que nós precisamos nos abrir, nos mover, nos movimentar, entendendo que a ação na vida é alavanca de progresso, né? Aqui, no Evangelho, fica claro que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. E nós sabemos que fomos criados com o DNA divino, somos filhos de Deus. Temos em nós o que está descrito como uma centelha divina, ou seja, nós nascemos com um potencial de progresso em nós, mas depende de nós nos movermos, nos esforçarmos para dar os passos que desejamos e precisamos em qualquer aspecto da nossa vida. Se nós, por exemplo, queremos ter uma habilitação profissional em um determinado tema, isso necessita de nós um esforço naquele sentido, para aprendermos aquela matéria, aquela profissão, aquela carreira, né? Para conseguirmos ter... Se desejamos, por exemplo, comprar uma casa, nós vamos precisar trabalhar, guardar dinheiro, nos esforçarmos para conseguirmos concretizar esse objetivo. Se desejamos ter mais saúde, mais força física, nós vamos precisar cuidar da nossa alimentação, nós vamos precisar fazer atividade física, nós precisaremos nos esforçar para conseguir essas coisas. Então, o recado do Evangelho é que o que Deus pede da gente é o nosso compromisso com esse trabalho incessante por nós, e nós também temos o compromisso de trabalho pelo outro, porque além do nosso aprimoramento, nós também temos, segundo a doutrina espírita, o compromisso de contribuirmos com a obra de Deus, porque Deus ajuda os homens pelos próprios homens. Então, quando a gente fala em trabalho, nós não podemos esquecer do trabalho no bem, do trabalho com o próximo, né? Porque é assim, é uma grande roda em que eu trabalho por mim, pela minha melhora, pelos meus desafios, principalmente os desafios de me tornar um espírito melhor, um pouquinho do que eu cheguei aqui no início da encarnação, mas esse progresso se dá necessariamente na minha relação com os outros e na minha contribuição com a obra divina, né? É isso aí, Paulo? O que você me diz dessa parte, até então, no nosso bate-papo aqui? Paulo ou Ângelo? Nós estamos aqui, que nem corujinha, só prestando atenção, né, Ângelo? Né? Antes de trazer o Ângelo, agradecer que estão conosco aqui. Maria Alice, iluminada a noite. Maria Alice, gratidão. Sumia sempre com a gente. Jesus abençoe a todos os irmãos e amigos queridos. Todos nós, Sumia, todos nós. Olha lá, gratidão. A conversa estará conosco aqui, iluminada a noite. A Sumia também, sempre com a gente, de nada, Deus faz luta todos nós, Senhor. A lei sempre vai ser também, nada, Deus, muita paz. E morar também aqui, orar porque eu bom dia, com a sua esperança de bom. Tribulações, Pai, para todos vocês. É maravilhoso, né? Você sempre tem a vontade para participar, como o Ângelo vai participar. Ângelo não vem aqui. Pois é, Paulo e Ana Paula, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? E a gente às vezes esquece de nos ajudar, né? Para que esse céu nos ajude. Então nós procuramos às vezes complicar, né? Como dizia o velho guerreiro, né? Quem é da época do velho guerreiro, né? Se eu posso complicar, por que eu vou facilitar, né? Então às vezes nós fazemos isso, né? Nós complicamos demais, né? Nós imaginamos uma situação que
está por acontecer e já começamos a colocar aquilo na cabeça e nos dificultamos, mas e se Deus, e se Deus, e se Deus, né? E sempre questionando a Deus, né? Isso que é interessante, né? Esse questionamento que nós fazemos a Deus. E se ao invés de nós começarmos a questionar a Deus, começássemos a questionar a nós mesmos, né? Sabemos que somos seres humanos em busca da perfeição, ainda não estamos na perfeição, estamos buscando essa perfeição, mas é através do nosso questionamento para conosco, para com a gente mesmo, né, que nós conseguimos buscar um pouco melhor essa perfeição, ou seja, buscar essa ajuda do céu. Porque, na maioria das vezes, Jesus, quando ia começar a falar, ele dizia: o reino dos céus se compara a isso, se compara àquilo. Então, vamos começar a buscar em nós como é que nós vamos comparar as nossas ações aos reinos dos céus. Aí talvez nós começamos a encontrar a ajuda que venha do céu. É que nós temos uma relação com Deus, como você falou, Ângelo, uma relação às vezes meio imatura, porque ainda somos espíritos muito precários na nossa evolução, estamos bem longe de onde deveremos chegar. Por isso estamos reencarnados no planeta Terra, que sabemos ser um planeta de provas e expiações, passando por um processo de transição. Mas ainda temos muitas deficiências em nós. E uma das questões, quando você cita, Ângelo, a nossa relação com Deus, é que muitas vezes a gente tem um distanciamento de Deus nas nossas ações. Primeiro porque a gente fica ou com o equívoco de achar que Deus vai fazer a nossa parte, né? Ai, Deus, faz por mim, né? Que é uma visão apequenada, criançada da nossa parte. Ou a ideia de um Deus punitivo. Nossa, por que eu estou vivendo isso? Tem alguma coisa errada, Deus mandou esse problema para o endereço errado, né? Será que eu fiz? Como se houvesse falha no projeto divino. Então, nós precisamos sim, muito bem colocada a sua fala, Ângelo, repensar a nossa relação com Deus. A começar, mesmo que a gente ainda não tenha condição de entender Deus em profundidade, né? Porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Né? Deus é o Criador de tudo, e lá está escrito que ainda não temos condições, mas nós temos condição de compreender atributos de Deus. Deus enquanto amor supremo, bondade suprema, né? Deus enquanto maioral em tudo. Então, se Deus é amor, tudo que nos acontece é amoroso. Só que os problemas chegam e a gente dá piti, a gente bate pé, a gente diz que Deus errou, a gente fica querendo entender por quê, e está muito claro nas obras espíritas, bastante claro, que não existe equívoco algum. Eu estou no corpo exato para as minhas necessidades de aprimoramento, no momento exato, no lugar exato, com a família exata, no trabalho exato, está tudo na medida. Os problemas que chegam para a gente, eles chegam não como uma punição, porque Deus não pune. Os problemas não nos chegam como uma punição por um erro anterior, por exemplo, de jeito nenhum. Temos ciência que erramos muito, mas os problemas são uma oportunidade. Existe uma frase do Leon Denis, eu acho que eu não vou conseguir lembrar ela de pronto corretamente, mas ela diz mais ou menos assim, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na última parte ele diz assim, mais ou menos assim: quando o anjo da dor me tocou com as suas asas, despertaram-se em mim potências que eu desconhecia. Então, quando a gente começar a entender que as dores que nos ocorrem, os desafios que nos chegam, eles são uma forma amorosa de Deus nos possibilitar desenvolver potências, nós vamos parar de brigar com Deus.
Nós vamos começar a parar de brigar com a nossa realidade. Porque é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo assim: mas por que eu estou passando por essa questão, por esse problema? Mas tem alguma coisa errada. Eu não me conformo. Eu não aceito o que está acontecendo. A não aceitação é uma prova profunda da nossa rebeldia. Né? Porque quando a gente fala o Pai Nosso, por exemplo, lá no começo, a gente diz, às vezes sem perceber a profundidade da frase, seja feita a vossa vontade. Né? E aí, a hora que a nossa vida acontece como ela é, e que chegam os momentos bons, a gente não está muito ligado nisso, mas a hora que chegam os desafios, aí a gente começa a achar que Deus errou na medida. Ou seja, nós temos uma tendência ainda grande a um distanciamento de Deus e uma rebeldia diante dos seus desígnios. E essa rebeldia, ela só nos afasta da possibilidade de encontrarmos forças para darmos o passo seguinte ou para crescermos com o que nos acontece. Então, assim, foi muito bem lembrado, Ângelo, o seu toque aí da nossa relação com Deus. Valeu, valeu. Paulo, você estava aí rindo, disse para mim. Não, eu estou aqui, né, porque você falou algo, né? E na semana passada, a Cris esteve conosco e falou do Reino dos Céus. E eu brinquei com ela falando qual é o CEP desse local, né, para que a gente vá. Então, eu vou fazer a pergunta para você, né? Posso pedir tudo? Eu acredito que sim, né? Podemos pedir. E tudo que eu pedir. Peraí, falhou a última parte do seu texto. A sua voz sumiu para mim. Tá sem voz, Paulo. Eu não estou te ouvindo, Paulo. Não. Agora sim. Voltou? Então vamos lá. Tudo que eu pedir, obterei? Não. Necessariamente não. Por quê? Porque nós ainda não temos, nós precisamos sim da consciência do que a gente precisa e temos o direito e a necessidade de aprender a pedir. Eu posso pedir o que eu quiser. E aprender a pedir tem a ver com localizar em nós as nossas necessidades genuínas. Tem um dito popular que diz que Deus sabe tudo, né? Esses dias um amigo disse assim: se Deus sabe tudo, por que eu tenho que pedir o que eu estou precisando? Porque, inclusive, as nossas orações deveriam ser com essa clareza do que eu necessito. Porque se eu não sei o que está acontecendo comigo, se eu estou distante da minha realidade interna e de tomar posse da minha vida enquanto encarnado nesse momento, eu vou ficar com dificuldade de pedir. Tá? Então, assim, eu preciso começar a entender o que eu sinto, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na minha vida e perguntar para mim do que eu estou precisando. E aí é mais do que justo que eu peça a Deus o que eu estou precisando. Mas será que Deus, eu posso pedir e devo pedir, mas a gente ainda não sabe exatamente o que a gente precisa. Porque nós não temos a vida que a gente quer. Nós temos a vida que a gente precisa. Por isso que a nossa vida está na medida exata da nossa necessidade. Mas ainda mais um minutinho, vou pegar aqui do Evangelho, que tem nesse capítulo, Ajuda-te, o céu te ajudará, Paulo, tem uma parte muito importante que eu vou pedir a cola do Evangelho, que diz o seguinte: os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob teus passos. Olha e retira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. E, para fechar a leitura do Evangelho, do ponto de vista moral, essa citação que eu disse que é de Jesus, o Evangelho deixa claro 4 coisas que a gente pode pedir nas nossas orações.
Pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Então, olha como está didático o Evangelho. Nós podemos e devemos pedir luz para iluminar a nossa estrada. Luz, clareza, ou seja, consciência do que está acontecendo, de quem somos, do que acontece, de qual é a realidade que eu estou vivendo. Então, podemos pedir luz, claridade. Podemos pedir força para resistir ao mal. E aqui eu compreendo o mal de dentro e de fora, né? Para resistir ao mal que mora em nós e ao mal que está fora de nós. E nós podemos e vamos receber luz e força. Pedir assistência aos bons espíritos. Nossa, gente, a gente sofre tanto porque a gente esquece que Deus é tão amoroso que Ele nos concedeu o anjo guardião. Né? Olha só, um espírito afim que vem para ser nosso guia, para tutelar a nossa encarnação, o espírito que endossou, que nos auxiliou na nossa retomada nesse corpo de carne. Está aqui, só que a gente fica afastado. Então, nós podemos pedir a assistência dos bons espíritos e pedir bons conselhos. Minha mãe me dava uma orientação que era da minha avó, bisavó. Vou contar aqui uma dica de família, né, que sempre funcionou muito. Diante de por exemplo, num dia que eu estou com algum grande problema, alguma coisa me afligindo, faço orações várias vezes quando eu necessito, né, porque a gente sabe que a oração é um grande WhatsApp com Deus, e tem uma ligação direta com o nosso anjo guardião. Mas uma dica que nos ajuda muito para a gente receber a assistência dos bons espíritos e os bons conselhos é na hora de dormir, ao fazermos a nossa oração noturna, abrirmos sinceramente o nosso coração a Deus, colocarmos ali do lado, na nossa cabeceira, um copinho de água e pedimos que naquela noite, que possamos, durante o repouso do corpo, que nós possamos receber assistência, um tratamento na espiritualidade, uma dica, um conselho, e a fluidificação dessa água que está do nosso lado. Né? Para quem não sabe, a fluidificação é a colocação de fluidos da natureza para nos auxiliar fisicamente e emocionalmente, espiritualmente. Bom, e aí a gente dorme, e a gente acorda, faz uma oração para começar o dia, agradecendo a noite, e toma aquela água. E é muito comum a gente receber algo que existe à disposição de todos nós, que se chama intuição. Aí a gente, às vezes, vai ter um clique do que fazer, às vezes a gente vai abrir uma mensagem, ou abrir o WhatsApp do nada, abrir uma página social, uma rede social, vai ter uma mensagem ali. Às vezes, um amigo que você não vê há muito tempo, você tromba na rua e ele vai falar, você viu, não sei do que era aquilo que você estava precisando. Porque a ajuda divina, ela está aí a mãos cheias, à nossa disposição, só que nós nos fechamos. Mas aqui, então, diz que, né, ajudar, a gente se ajudar, é a gente trabalhar, fazer da nossa parte e pedir, porque nós vamos receber. Nós recebemos muito mais do que temos consciência. Né? É isso. Paulo, e aí, eu te respondi? Com certeza, né? E tem um lado interessante que você comentou, e já passo para o Ângelo, e temos aqui o pessoal participando, e tem muita gente quietinha aí, viu? Não deu boa noite, a gente está vendo aqui os números, né? Estão dizendo isso. Mas voltando, né? Tem algo interessante, você falou, porque o que normalmente a gente espera, né? Que Jesus se materialize na nossa frente com aqueles cabelos longos, com aquela túnica branca, com seus olhos azuis e não sei o quê, para falar, ó, faça isso, mas não faça aquilo, tudo. E às vezes está no nosso dia a dia, está na frente. E eu vou colocar aqui, fique à vontade, Ana Paula. Às vezes até essa mensagem vem por aqueles
com quem nós estamos temporariamente em desencontro, né? Ao contrário de amigos, eu não gosto de usar muito aquela outra palavra lá, não. Né? Às vezes deles também vem, muitas vezes deles que vem um sinal que nós pedimos na nossa oração. Para aquele que a nossa mamãe falava sempre, né? O nosso anjinho da guarda, que nós achamos que depois de adulto não tem assim, graças ao nosso Pai Celestial. Né? Quer comentar, Ângelo? Senão eu trago aqui já o comentário do pessoal. Essa ajuda, né? Essa ajuda do céu realmente pode vir por caminhos que a gente nem imagina, né, Paulo? Da Paula, perdão. Chamando de Paula, porque eu tenho uma irmã com o nome Paula. Paula, Ana Paula, são tudo gente boa, Ângelo. E essa ajuda, às vezes, ela vem, né, de uma maneira diferente, né, nos mostrar o caminho, né? Só que a gente ainda, como você disse, Ana, nós ainda não temos a maturidade suficiente, não somos espíritos tão esclarecidos assim, né, para ter essa maturidade para entender o recado dado. Esse recado vem, de alguma maneira ele vem, né, essa intuição vem, e a gente acaba não percebendo. Eu sempre falo isso aqui, né, Paulo? Até fica, às vezes, chato, mas eu venho da área de segurança do trabalho, onde as pessoas dizem, né, o acidente acontece. Não, o acidente não acontece. Todos os acidentes são provocados. Não existe acontecer. Alguém provocou aquilo. Então, nós provocamos aquilo que acontece com a gente. Não é porque Deus quis que acontecesse. Deus é soberanamente bom e justo. Então, essa, como dizia, mais uma vez aqui, voltando no futebol, né? O Dadá Maravilha, não me venha com a problemática que eu tenho a solucionática. Então, nós temos que ter a solucionática para as nossas problemáticas. Ângelo, esta fala sua muito, muito preciosa, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos filhos de Deus, portanto, temos o DNA divino em nós, mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Já vivemos várias encarnações e nós sabemos que o que nos acontece agora, que não tem uma causa nessa vida, tem uma causa em outras vidas. E, de fato, o que temos agora, com certeza, nós estamos na nossa melhor reencarnação. Nós precisamos entender isso. Esta reencarnação é a melhor de todas, né? É a melhor de todas. E o que nos acontece, mesmo com uma cara difícil, diante de uma grande dificuldade, é aquilo que a gente precisa para o nosso aprimoramento. E essa imaturidade que você citou, Ângelo, tem a ver mesmo com esta falta de compreensão sobre nós mesmos e sobre a vida. E voltando lá na questão do Evangelho, eu queria só complementar, lembrando, então, é tão importante aqueles 4 pontos que eu acho que foi didático para caramba. O que é mesmo que a gente pode pedir? Sempre podemos pedir luz, força, assistência dos bons espíritos e bons conselhos. E precisamos aprender a reconhecer as nossas necessidades para dizer, eu estou precisando disso. Agora, o senhor é que vai saber, Deus, se isso que eu estou precisando é realmente o que eu estou precisando ou não. Mas me dê forças para eu acolher o que chegar. Se o que vai chegar para mim é o melhor, nós podemos pedir essa força para a gente dar conta, né, dar conta do tranco da vida, dar conta das questões que nos chegam. Mas olha só, o Evangelho diz que nós precisamos, voltando para a cola, nós podemos pedir, mas aqui diz assim, o jeito que a gente tem que pedir. Olha o que o Evangelho diz. Pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às suas próprias forças e suas quedas serão a punição do seu orgulho. Olha só então. Pede com fé, fervor e confiança, mas numa postura humilde.
E essa nossa relação com Deus, nós temos que lembrar que nós temos todos nós reencarnados aqui na Terra, em maior ou menor grau, nós estamos aqui para trabalhar 2 grandes problemas na nossa alma, que dá para resumir. Nós estamos aqui para trabalhar orgulho e... O que mais? Os filhos do orgulho, vaidade. Vaidade. Nós precisamos fazer esse trabalho para resolvermos essa nossa arrogância diante de Deus. Nós estamos aqui para trabalhar orgulho e egoísmo. E nós, para trabalhar orgulho e egoísmo, nós temos como remédio exercitar humildade e caridade. Eu gosto dessas coisas didáticas do Evangelho. Né? Eu acho que esses macetes assim nos ajudam a aprender. Então, o que ele fala aqui? Se a gente não se coloca numa posição humilde diante de Deus, dizendo, eu acho que eu preciso disso, mas o Senhor é que sabe o que realmente eu preciso, e me ajude a compreender o que chegar e a enfrentar o que chegar como a melhor oportunidade para mim. Me ajude a compreender que o que nos chega vem com amor. E me ajude a resolver com amor, porque a solução desses nossos problemas, Jesus disse, né, que a palavra que soluciona tudo é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, que tem a ver com essa nossa postura diante de Deus, e amar o próximo como a nós mesmos. Né? Nós estamos aí há mais de 2000 anos patinando ainda na pré-escola nessa mensagem que Cristo nos ensinou, e que Kardec veio e trouxe o Evangelho redivivo, né? Ele trouxe um up aí de presente para nós com os ensinamentos do Espiritismo. Né? Então, amar o próximo, né? Precisamos aprender a nos amar, e não de forma egoísta, né? Aí exato. Já veio o egoísmo de vez aqui. Então, Ana Paula, Paulo, me permite só, agora com a Ana Paula falando, né? Me veio aqui uma intuição, né? Sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Mas quem é que faz desse Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho? Somos nós espíritos encarnados aqui. Né? Então, depende única e exclusivamente de nós. Né? Só que, infelizmente, nós ainda não entendemos essa mensagem do Evangelho, do Cristo. Nós que eu digo que habitamos esse Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. O que seria esse coração do mundo? O que seria essa pátria do Evangelho? Do amai-vos uns aos outros. Ajuda-te que o céu te ajudará, porque muitas vezes nós só queremos, esperamos só ajuda, nós não queremos ajudar, nós só queremos ser ajudados. Eu tenho um amigo que diz, Ana Paula, que geralmente a gente usa a mãozinha de dinossauro, né? Quero pegar, mas não posso. Aí fica fazendo assim, né? E a maioria das vezes nós agimos assim. Né? Então essa ajuda que vem do céu depende somente de nós, como você disse, orar com devoção, com vontade, acreditando. Né? Nós oramos desconfiando. Como pode? Então, e eu acho que quando a gente... Porque eu entendo que o grande propósito do Espiritismo, né, ele é o consolador, né, enviado, prometido por Jesus. Né? O grande objetivo nosso, eu acho que assim, ainda temos muitas dificuldades, mas nós também temos que olhar os passos que a gente já consegue dar. E entender, assim... Com todos os problemas que temos aqui, eu sou uma otimista. Eu acredito no ser humano, eu sempre olho para as dificuldades, mas também tenho um olhar para o que está funcionando, para aquele passo dado, né? E quando a gente está diante de um problema grande, nos afligindo o coração, né, nós às vezes temos uma ideia, quando fala de ajuda, às vezes a gente fica esperando a solução completa para o nosso problema. Às vezes a gente também fica esperando assim, nossa, eu estou com uma situação aqui que eu não estou sabendo como fazer, e eu vou ter que saber todos os passos, então eu preciso saber isso, e não estou conseguindo enxergar. E às vezes essa ilusão de que para tudo na vida a gente vai saber enxergar todos os passos de primeira, ela pode nos paralisar. Então nós precisamos também entender que diante dos problemas,
a gente pode dar um passo de solução, né? Tem vários autores que falam da importância dos passinhos de bebê para solucionar problemas. Então, se eu não sei muito o que fazer diante de um desafio que eu estou vivendo nesse momento da minha vida, é pedir a Deus a intuição e fazer um pequeno movimento. Porque é aquele pequeno passo que eu consigo dar, às vezes eu não consigo dar os 100 passos que eu gostaria para solucionar o problema, eu tenho força para dar um. E a gente não pode desconfiar da importância do um passo. Porque quando eu dou um passo na solução do problema, vem a força para dar o passo 2. E é por isso que ajuda-te que o céu te ajudará, nos convida ao movimento, nos convida ao caminhar, nos convida à ação, nos convida ao trabalho. E pode ser uma pequena ação, um passo, um passo. Porque eu dei um passo, vai vir a força para o passo 2, o passo 2 vai trazer a força para o passo 3, e aos poucos eu vou olhando para aquele cenário que estava tão confuso e complicado. Se eu continuo em oração e continuo em ação, né, orando e agindo, não tem como o céu não nos ajudar. Porque eu li uma mensagem do André Luiz que diz assim: ajuda-te que o céu te ajuda, ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Ajuda-te hoje que o céu te ajuda sempre. Então, assim, a ajuda do céu está aí. Só que se a gente não se move nos ajudando, se nós não nos movemos nos ajudando, nós nos fechamos para receber a ajuda do céu. É muito interessante isso. Então, o convite é assim: vamos arregaçar as mangas e trabalhar em nosso próprio favor. Vamos arregaçar as mangas, vamos levantar do sofá, vamos levantar que a vida está aí nos convidando à ação, nos convidando ao movimento. Né? Acho que é isso também. Eu vou trazer aqui, nós temos 4 comentários e uma pergunta. Eu acho que uma parte ou toda você respondeu a esse comentário do Sérgio. Gratidão, Sérgio. A nossa vida é uma frente de trabalho que se desenvolve nos vários níveis do nosso interesse de melhorar-se. Você quer dar uma complementada? Depois nós vamos para o outro. Não, eu acho que o Sérgio disse tudo, é isso mesmo. Né? Nós estamos aqui para colocar a mão na massa. Nós estamos aqui para trabalhar, é isso mesmo. Perfeito sua colocação, Sérgio. Muito obrigada. E aí eu não posso perder a oportunidade, né? Que quando desencarnarmos, vamos para a colônia espiritual e ficar tocando arpinhas lá, né? E eu brinco, viu, Ana Paula? É colônia espiritual, não é colônia de férias, não, viu? Até porque aqui na Terra nós temos esse equívoco, né? De achar que a gente está aqui em férias e nós estamos aqui a trabalho. Nós precisamos sim do descanso, de um descanso para o corpo, porque essa máquina nossa, esse corpo tão importante, é o nosso grande instrumento de trabalho aqui. Então, nós precisamos sim cuidar e valorizar do corpo, valorizar o nosso corpo, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Então, assim, trabalhar o excesso, todos os excessos nos condenam. Né? Isso está muito descrito em vários pontos das obras do Kardec e das outras obras espíritas. Então, nós temos que tomar cuidado com os excessos. Mas precisamos, então, de muito trabalho, precisamos do descanso do corpo, porque enquanto estamos dormindo, o espírito continua trabalhando, né? Por isso a importância da oração, para que durante esse nosso tempo que a gente possa ter uma noite útil, porque o trabalho é condição da vida. Né? Não, e o descanso é interessante, né? Eu e o Ângelo temos mais uma coisa em comum, que nós dificilmente lembramos dos sonhos. Imagino que a gente não deve estar aprontando e Deus não deixa a gente lembrar, viu? Vamos lá? Dagoberto, gratidão, meu irmão. O homem é estritamente sociável e deve, por missão, ajudar os seus semelhantes. Porém, o distanciamento de Deus, o orgulho, egoísmo, vaidade, etc., prejudicam o aprimoramento de todos nós. Ana Paula, quer complementar?
Não, é isso mesmo. É o Ligado? Dagoberto que vai estar aqui semana que vem, né? Isso. Aí Ah, você vê e fica fazendo pergunta para ele também, viu? tá bom. Não, eu acho que ele fez uma colocação muito pertinente, que complementa o que a gente já falou, né? Da importância do trabalho com o outro para que nós consigamos a melhora dessas nossas mazelas, principalmente o orgulho e o egoísmo. Né? Muito bom, muito obrigada, Dagoberto. Valeu. É. E o Sérgio também. Agora ele traz uma questão. Ajuda-te. Não é um pensamento que leva a pessoa a ter um certo orgulho para não ter uma dependência dos outros? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê, Sérgio? Nós somos seres interdependentes. Né? A gente ajudar a gente, mas não no isolamento. Nós temos que lembrar uma passagem que eu acho que foi de Tiago, acho que foi na época de Cristo, que ele estava lá na casa do caminho, aquela trabalheira, né? E ele resolveu que ele precisava se isolar para ele poder meditar e esperar a vinda do Cristo. E ele ficou muito tempo isolado em orações, acho que foi Tiago mesmo. Se não foi, vocês me perdoem e me corrijam. E aí, um dia, ele lá em oração, ele viu uma luz se aproximando, uma forte luz, e ele reconheceu que era o mestre. E aí ele falou, mestre, o senhor ouviu as minhas orações, veio estar comigo. Ele falou, não, eu estou com pressa, que eu estou indo para a casa do caminho, que lá eles estão precisando de mim. Né? Então, é exatamente isso. No isolamento, ajudar a gente não significa essa postura orgulhosa de eu não preciso de ninguém. Nós precisamos uns dos outros, é condição da vida. E é na relação com os outros que nós crescemos. Então, acho que esse risco eu não entendo que existe. Foi o Sérgio, né, que falou? Foi o Sérgio, isso. Sérgio. Legal. Na minha compreensão, acho que não. Tá bom. Ó, mas você me corrija aí. Isso, se não estiver contente, pode falar aí, Sérgio, fica à vontade. Dagoberto, mais uma vez, gratidão. Conforme o Ângelo falou, os acontecimentos devem ser desvios de nossas planificações reencarnacionais. Por que não atendemos às instituições do nosso guardião, as intuições, de nosso guardião e de toda a espiritualidade que nos acompanha? Ouvidos para ouvir. Né? Acho que é um pouco nisso. Você quer agregar, Ana Paula? Fica à vontade. Não, eu acho que nós temos que entender algumas coisas. Primeiro que a evolução não dá saltos, né? Mas a gente pode complicar muito a nossa trajetória. Então, quando você fala aí, Dagoberto, de não escutar os conselhos, sim, às vezes nós fazemos isso mesmo. Né? E nós fazemos isso mesmo pela nossa imperfeição, que é grande, por uma ideia equivocada do que é a vida. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa vida não caminha e a gente não acha solução para os nossos problemas, porque a gente está jogando contra a gente mesmo. E um dos jeitos que mais interessantes da gente fazer isso é a gente tendo uma resistência à realidade, que é o que eu chamei de rebeldia. A gente ficar diante do que nos acontece, a gente começar assim, mas se eu não entender o porquê, eu não vou lidar com isso, eu não conformo com isso, tem alguma coisa errada. Não, peraí, eu recebi um diagnóstico difícil, que eu estou com uma doença grave e tal, mas é isso que eu preciso viver agora. Dê-me forças para eu achar um jeito de viver esse desafio. Eu estou com um problema num relacionamento, porque está complicado. Né? O que eu faço? Às vezes está difícil. Pede, me clareie o raciocínio, porque eu estou nessa relação que me ajuda a conduzir esse relacionamento da melhor forma possível para que eu não complique a minha experiência reencarnatória e nem jogue fora uma oportunidade. Nós temos que lembrar que todos os problemas que nos acontecem, eles são oportunidade, eles são a chave de solução para as nossas dificuldades. E muitas vezes a gente joga, tá ali na nossa frente. Por quê? Porque a gente olha o problema só como problema. A gente olha a doença, a dificuldade, o desafio, não como uma oportunidade de, como disse como eu falei daquela frase,
da gente descobrir potências, como Leon Denis diz, que a gente nem sabe que tem. Nós podemos muito mais do que a gente sabe. Então, os nossos desafios, eles são atritos que a gente necessita para burilar a nossa alma. É como o diamante precisa ser polido aqui e dali. Não, os trancos e barrancos da nossa vida, os desafios, eles vêm sempre a nosso favor. Só que a gente joga contra, como o Dagoberto falou, ignorando os bons conselhos, distanciando da nossa essência divina, questionando Deus, brigando com Deus, emburrando com Deus, dando piti com Deus, batendo pé. Aí a gente vai atrapalhando tudo. Aí nessa hora o que acontece? A gente vai ficar por conta de nós mesmos, como disse aqui no Evangelho, nós ficaremos entregues a nós mesmos, não porque Deus não nos abandonou, porque não nos abandona nunca, mas Ele tem paciência com a gente. Deus, ele tem calma, tem paciência, e Ele fica olhando, eu imagino que fica olhando para a gente, dizendo assim, um bando de criança, que ainda não entendeu o propósito da vida. Eu acho que tem crianças todas levadas. Tem uma frase que eu escutei hoje, que é mais ou menos assim, o peixe vivo é o que nada contra a correnteza, o morto não. Então as vicissitudes estão aí para isso mesmo, para serem superadas. Isso aí. Dinorá, gratidão, minha irmã. Orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Enquanto não nos curarmos dessas chagas, não alcançaremos a tão sonhada felicidade. E a Maria Alice também, gratidão, Maria Alice, complementando, trazendo aqui, muitas vezes, para nos ajudarmos, temos que ter humildade de buscar os outros. Então, complementando a Dinorá, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo isso é um prejuízo para nós mesmos. E a busca pela humildade é o que nos vai chegar mais próximo do nosso grande objetivo. Quer agregar? Fala a verdade, fica à vontade. E nós temos que lembrar, como a Maria Alice falou, Maria Alice é uma grande amiga minha, que já me ajudou e me ajuda muito, da importância da gente ter humildade para pedir ajuda. E aqui eu queria abrir um parêntese importante, porque assim, nós temos à nossa disposição nosso anjo da guarda, nós temos a nossa família original, nós temos a nossa família construída. Se a gente tiver dificuldade em encontrar apoio nas nossas famílias, nós temos os amigos que Deus nos concede, que são irmãos de caminhada que a gente escolhe para nos apoiar. Se estamos com dificuldade de encontrar apoio na família ou com os amigos, nós precisamos lembrar que podemos recorrer a profissionais da área de saúde para nos ajudar. Nós temos aí à disposição médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, existem profissionais para nos ajudar. Existem centros de apoio e de assistência, gratuitos, inclusive, instituições que dão apoio. Então, quantas vezes a gente está num desespero e, às vezes, numa solidão, que a gente fala, nossa, mas eu estou sem apoio. O anjo da guarda está ali. E se a gente estiver com muita dificuldade para orar pelo nosso anjo da guarda, nós podemos cantar. Nós temos que lembrar, no livro Boa Nova, a última mensagem do livro Boa Nova, belíssimo aquele livro que conta as histórias de Jesus, a mensagem intitulada Maria, em que conta toda a trajetória de Maria, ela termina dizendo que quando ela desencarnou, lembrando que Maria, depois do desencarne do Cristo, ela foi morar com João, e as pessoas a procuravam para pedir conselhos, para pedir auxílio, e Maria, que foi a grande serva do Senhor, ela tinha uma frase... Maria, só assim, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é sobre ela que eu estou falando. É isso mesmo, obrigada pela ajuda. Ela tinha uma frase de cura, que era, tudo passa, isso vai passar, isso passará. Então, quando a gente estiver vivendo uma dificuldade muito grande, nós temos que lembrar que essa dificuldade tem fim, ela não é infinita, vai passar. E quanto mais
a gente ajudar a gente, mais rápido a gente vai encontrar a solução e vai passar o problema e a dificuldade. E nesse texto, Maria diz que quando ela desencarna, né, ela em espírito, ela foi até o lugar onde os cristãos iam ser sacrificados naquela época. Ela viu muito sofrimento e ela pensou: o que é que eu posso deixar? Ela já ia para outros planos, o que eu posso oferecer para essas pessoas em sofrimento que vão morrer em prol da mensagem do Cristo? E aí ela disse assim: já sei, vou deixar a alegria. E ela chega para uma mulher que estava no caminho do sacrifício ali, e ela sussurra nos ouvidos dela: filha, cante, cante. E essa moça começa a cantar, e todos começam a cantar hinos a Cristo, né? E aí ela termina dizendo, então, que toda vez que a gente passar por um templo, por um lugar em que estão cantando louvores a Cristo, que nós devemos ter o maior respeito, e que a oração cantada é um caminho também de comunicação com o nosso anjo da guarda. Então, às vezes, a gente está tão difícil, com o pensamento tão acelerado, tão assoberbado, que a gente não está conseguindo fazer oração no modelo clássico. Então, o que a gente pode fazer? Cantar. Cantar. Não está dando conta de cantar? Na internet tem um monte de música boa. Músicas que falam das belezas do Pai, músicas que nos colocam para cima, músicas que falam de esperança, músicas que falam de superação de desafio. Nós temos aí em todas as línguas. E aqui na nossa língua nós temos maravilhas para nos ajudar. Então, assim, isso também é uma forma da gente se ajudar, né? Da gente orar cantando, né? Justamente, maravilha. E só, né, tentando também, acho que foi para Éfeso que ela vai com o João, em Boa Nova, e ali ela fica recebendo, né? É uma casa de passagem de peregrinos. E chega um peregrino lá, bem diferenciado para ela lá. Não vamos falar, você também não vai falar, não, viu, Ana Paula? Obra, Boa Nova, se não me engano, capítulo 30. Eleonora, gratidão aqui. Eleonora diz: hoje, mais do que nunca, estamos tendo oportunidade do conhecimento e aprendizado para o crescimento da consciência espiritual. Todos nós. O Dagoberto aqui, parabéns, Ana Paula, ótima live. Acho que vou ceder o meu lugar para você na semana que vem, concorda? Dagoberto, bom trabalho para você. Sérgio também, né? Como Jesus falava da melhor parte, né? E me lembrei dessa lição. Eu lembro com Marta, né? E Maria, né? A casa de Lázaro. Muito lindo. Chegamos no nosso finalzinho, tem todo mundo aqui com a gente, que maravilha, né? Todo mundo, que bom. Vou pedir aqui a Gabriela com a gente, a Bênção. A minha filha. Sua filha, que bom, tá vendo, Gabriela? Que bom. Aqueles que não estão nos seguindo, por gentileza, sigam, né? Se inscreva se estiver no YouTube, acione o sininho. Se gostou, deixe um like. Se não gostou, deixe um dislike, escreva por que não gostou. Certo, Ângelo? Antes de passar para a Ana Paula para a mensagem final, do Ângelo, para a sua mensagem, Ângelo, meu irmão. É mais ou menos isso, né, Paulo? Se nós queremos trabalhar essa pedra bruta que somos nós, não vai depender nem da força e nem da quantidade de marteladas que nós vamos dar na pedra bruta, mas sim da qualidade dessas marteladas. Paz e luz a todos. Que assim seja. Que assim seja. Ana Paula, sua mensagem final, minha irmã. Fique à vontade. Eu vou pegar do Evangelho. Vamos nos ajudar, porque o céu está aí nos ajudando sempre. Muito obrigada. Não te escuto, Paulo. Eu fechei aqui. Você quer deixar aquela mensagem, fazer um resumo, apanhado? Fique à vontade. Não, eu queria só dar uma dica do livro Fala. Instrumentos do Tempo, do Chico e do Emmanuel. A mensagem de número 10 chama-se Ajuda-te. E ela complementa a lição de hoje. Procurem na internet que ela é muito linda. Ok? Aí, tá aí, recado dado. Gratidão a todos, feliz jornada a todos.
e sempre, mas sempre mesmo, com a paz e a luz do Mestre Jesus. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Luz para todo mundo. Tchau, tchau. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande